Sabe aquela sensação de quando você está completamente só em algum lugar e de repente todos os pelos dos seus braços se arrepiam? Aquela percepção arrepiante que te faz parar no meio do passo e prender a respiração, se esforçando para ouvir algo que você não consegue identificar direito? Eu achava que isso não passava de paranoia, a imaginação hiperativa de alguém que passava tempo demais em lugares isolados. Agora eu sei que não é bem assim. Agora eu entendo que nossos corpos às vezes percebem coisas que nossas mentes conscientes se recusam a aceitar. E às vezes, o que está lá fora te observando é algo que não deveria existir. Preciso contar essa história desde o começo, mesmo que uma parte de mim ainda não consiga acreditar que aconteceu. Meu nome é Margaret Chen e há quase 25 anos eu faço trilhas e fotografo a vida selvagem nessas florestas. Comecei quando mal tinha 18 anos, recém-saída do ensino médio, indo junto nos acampamentos com minha avó, que conhecia cada trilha, cada riacho, cada clareira escondida que valia a pena conhecer por aqui. A Floresta Nacional de Allegheny se tornou minha segunda casa, e depois que a vovó se foi, eu continuei voltando ano após ano, aprendendo sobre a terra do jeito que ela me ensinou. Não estou falando daquelas trilhas de parque estadual bem cuidadinhas, com marcações de quilometragem e bancos de piquenique a cada 400 metros. Estou falando das áreas mais remotas e selvagens. Lugares onde você pode caminhar por 3 dias sem ver outro ser humano. Onde a copa das árvores é tão densa que o meio-dia parece crepúsculo e onde a estrada asfaltada mais próxima fica a uma pernada brutal de 6 horas por um terreno que quebraria a maioria dos trilheiros de fim de semana. Eu achava que conhecia essas matas melhor do que conhecia meu próprio apartamento em Pittsburgh. Acontece que eu estava enganada, redondamente enganada. Tudo começou no outono passado, lá por meados de setembro, quando começaram a chegar relatos nas pequenas comunidades na divisa da floresta sobre algo que estava destruindo acampamentos nas seções remotas do norte. Não era o estrago de urso de sempre, em que eles rasgam coolers e espalham lixo procurando comida. Isso era diferente. Era violento de um jeito que não fazia sentido. Barracas retalhadas em tiras, cadeiras de acampamento torcidas em formas irreconhecíveis e, o mais perturbador de tudo, arranhões profundos cravados nos troncos das árvores em alturas que exigiriam uma escada para alcançar. O Serviço Florestal enviou guardas para investigar, e a versão oficial foi de que provavelmente era um urso negro particularmente agressivo, talvez um que tivesse sido alimentado por campistas descuidados e perdido o medo de humanos. Algumas pessoas sussurravam sobre um puma, embora felinos desse tamanho sejam raros tão a leste e eles não costumem destruir acampamentos como se estivessem dando um chilique. As explicações não satisfizeram ninguém que realmente viu o estrago. Mas o que mais alguém poderia dizer? Que outra explicação faria algum sentido? Eu já vinha encontrando pegadas estranhas há semanas antes de decidir instalar minha primeira câmera. Elas apareciam depois de chuvas fortes, preservadas nas partes lamacentas das trilhas de caça, onde o solo era macio o suficiente para manter a marca. À primeira vista, quase pareciam pegadas de urso, o que não seria nada demais nesta área, mas algo nelas me incomodava toda vez que encontrava um novo conjunto. Eram muito alongadas, muito estreitas no arco do pé e apareciam em padrões que sugeriam locomoção bípede em vez do andar de 4 patas de um urso. As pegadas eram enormes. Eu medi um conjunto perto da travessia de um riacho e a maior pegada tinha 43 centímetros do calcanhar à ponta dos dedos e quase 18 centímetros de largura na parte mais larga. Já vi muitas pegadas de urso na minha vida e nem o maior urso negro macho deixa pegadas que deixam uma bota tamanho 45 no chinelo.
Mais preocupante era o comprimento da passada. O que quer que tenha feito essas pegadas estava cobrindo o terreno em passos que me fariam ter que trotar para acompanhar. E andava em linhas notavelmente retas, não no caminho sinuoso que um urso em busca de comida faria. Depois, havia as marcas de garras. Eu as encontrei em tsugas do Canadá adultas, perto de vários dos acampamentos destruídos, sempre no mesmo padrão. Arranhões verticais descendo pela casca, começando a alturas de 2,5 metros a quase 3 metros e se estendendo até mais ou menos a altura dos ombros. Não eram os arranhões aleatórios de um urso marcando território ou afiando as garras. Estes pareciam deliberados, quase artísticos na sua precisão, como se algo estivesse demonstrando o que era capaz de fazer, ou talvez enviando uma mensagem que eu ainda não entendia. Numa manhã, no final de setembro, eu estava verificando uma câmera de trilha que havia colocado perto de um saleiro quando tropecei em um conjunto fresco daquelas pegadas distintas. Elas levavam diretamente a uma clareira que eu monitorava há anos, uma abertura natural na copa da floresta onde um afloramento rochoso criava uma espécie de pequeno anfiteatro, com uma caverna rasa visível na base de um penhasco de calcário. Eu já tinha fotografado de tudo naquela clareira, desde veados de cauda branca até o ocasional urso negro, e era um dos meus lugares favoritos em toda a floresta. Mas naquela manhã, aproximar-se da clareira pareceu diferente. A sinfonia habitual de sons da floresta tinha sumido. Nenhum chapim cantando na vegetação rasteira, nenhum esquilo tagarelando avisos territoriais, nenhum corvo grasnando do topo das árvores. Até os insetos pareciam ter se calado. A floresta estava prendendo a respiração, esperando por algo, e o peso daquele silêncio me pressionava como uma força física. Foi aí que decidi instalar uma câmera de vigilância dedicada. Eu usava câmeras de trilha para fotografia de vida selvagem há anos. Nada muito chique, apenas unidades confiáveis que podiam capturar imagens decentes e pequenos clipes de vídeo quando o sensor de movimento era acionado. Se algo incomum estivesse passando pela área regularmente, eu queria documentação. Talvez eu finalmente conseguisse uma filmagem clara do urso que estava causando todos os problemas, ou confirmasse a presença de um puma que havia entrado no território. Selecionei um local a cerca de 23 metros da borda da clareira, montando minha câmera em uma faia robusta que a manteria firme contra o vento e o tempo. O ângulo me dava uma visão desobstruída da área aberta e da boca daquela caverna rasa. Posicionei a câmera alta o suficiente para que um veado curioso não a derrubasse, mas baixa o suficiente para capturar qualquer coisa que passasse ao nível do solo. O local parecia certo, remoto o suficiente para que eu não precisasse me preocupar com outros trilheiros descobrindo meu equipamento, mas posicionado ao longo do que parecia ser um corredor natural de vida selvagem, com trilhas de caça convergindo de várias direções. Anotei a data e a hora no caderninho que sempre carregava. 23 de setembro, por volta das 14h30. O plano era simples: deixar a câmera funcionando por uma semana, depois voltar para verificar o que ela havia gravado. Eu já tinha feito essa rotina inúmeras vezes, geralmente acabando com centenas de fotos de veados ao amanhecer e ao anoitecer, um peru selvagem ocasional e talvez um guaxinim ou gambá fazendo suas rondas noturnas. Voltando para onde eu havia estacionado meu Subaru, eu não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinha. A sensação era como uma coceira que eu não conseguia coçar. Uma consciência persistente de que algo estava acompanhando meu progresso por entre as árvores. Parei 2 vezes e me virei para escanear a floresta atrás de mim, mas nunca vi nada que explicasse a sensação. Apenas sombras, troncos de árvores e a luz filtrada da tarde se inclinando através da copa das árvores.
Ainda assim, me peguei andando mais rápido do que o normal e fiquei genuinamente aliviada quando finalmente cheguei ao meu carro. A semana se arrastou numa lentidão agonizante. Eu segui minhas rotinas normais, trabalhando nos meus turnos na clínica veterinária, onde estava empregada nos últimos 15 anos, voltando para meu pequeno apartamento, tentando me concentrar em programas de TV, livros e qualquer coisa que me distraísse de pensar naquela câmera parada na floresta, gravando o que quer que passasse em seu campo de visão. Uma parte de mim esperava não encontrar nada mais emocionante do que as fotos de vida selvagem de sempre. Mas outra parte de mim, a parte que tinha visto aquelas pegadas enormes e marcas de garras inexplicáveis, esperava por algo que finalmente desse respostas. O dia 30 de setembro chegou e eu fiz a longa viagem de carro e a caminhada ainda mais longa de volta à clareira. A câmera estava exatamente onde eu a deixei, intacta, a pequena luz indicadora piscando para mostrar que a bateria ainda estava boa e o cartão de memória ainda tinha espaço. Recuperei o cartão SD e fui para casa, ansiosa para ver o que a semana havia capturado. Naquela noite, carreguei as imagens no meu laptop e comecei a passar pelos resultados. Os primeiros dias mostraram o desfile esperado da vida selvagem da floresta. Veados passando ao amanhecer. Uma corça com 2 filhotes pastando na vegetação na beira da clareira. Esquilos e tâmias acionando o sensor de movimento com sua atividade constante. Uma bela foto de uma raposa vermelha trotando com algo pequeno e desafortunado na boca. Nada fora do comum nos primeiros 5 dias. Então cheguei às imagens da sexta noite. O carimbo de data a hora mostrava 3 horas e 14 minutos da manhã, quando a câmera disparou pela primeira vez. A foto inicial estava escura, a clareira iluminada apenas pelo flash infravermelho da câmera, mas algo grande se movia na extremidade do quadro. A segunda foto, capturada 3 segundos depois, mostrava-o mais claramente, e o que eu vi fez meu sangue gelar. O que quer que fosse não era um urso. A figura estava totalmente ereta, claramente bípede e impossivelmente alta. Mais alta do que qualquer ser humano que eu já conheci, e eu já conheci pessoas muito altas na minha vida. As proporções do corpo, no entanto, não eram de uma pessoa. Os ombros eram muito largos, o tronco muito grosso e em forma de barril, os braços muito longos para a estrutura geral. A figura inteira estava coberta pelo que parecia ser um pelo denso e escuro e se movia pela clareira com uma passada fluida e determinada que sugeria tanto poder quanto inteligência. Mas foi a terceira foto que realmente destruiu minha compreensão do mundo. A criatura havia se aproximado da câmera, perto o suficiente para que eu pudesse distinguir mais detalhes na imagem infravermelha. Ela não estava apenas passando pela clareira em alguma tarefa noturna aleatória. Estava olhando diretamente para a minha câmera. O flash havia refletido em 2 olhos, dando-lhes uma qualidade fantasmagórica, luminescente, e o ângulo da cabeça deixava absolutamente claro que a criatura havia notado meu equipamento e estava o examinando ativamente. A quarta e última foto daquela sequência mostrava a clareira vazia novamente. O que quer que fosse, tinha seguido em frente, mas não antes de dar uma olhada longa e deliberada na minha instalação de vigilância. Fiquei olhando para aquelas imagens por horas naquela noite. Dei zoom até os pixels se tornarem borrões sem sentido. Ajustei brilho, contraste e todas as outras configurações que meu software de fotos oferecia, tentando desesperadamente me convencer de que estava olhando para algo normal. Talvez fosse apenas um urso em pé sobre as patas traseiras, curioso sobre um objeto desconhecido em seu território. Talvez o ângulo da câmera e a iluminação infravermelha forte estivessem pregando peças, fazendo algo comum parecer estranho e ameaçador. Liguei para minha amiga Denise por volta da 00:30, incapaz de ficar sozinha com o que estava vendo.
Denise e eu nos conhecíamos desde a faculdade de veterinária, e ela sempre foi a cética, a pragmática, que descartava qualquer coisa que não pudesse ser provada por observação empírica. Pensei que talvez ela pudesse me acalmar, explicar o que eu estava vendo, restaurar minha fé em um universo racional onde coisas impossíveis não caminhavam por clareiras nas montanhas às 3 da manhã. Mas quando mostrei as fotos a ela por videochamada, sua habitual confiança cética vacilou. Ela continuou me pedindo para dar zoom, para ajustar o ângulo, para mostrar a sequência novamente. Após 20 minutos de exame silencioso, ela finalmente disse as palavras que eu temia. Maggie, eu não sei o que é isso. Nunca vi nada parecido. Ficamos na chamada por mais 1 hora, analisando possíveis explicações. Uma pessoa fantasiada parecia improvável, dada a localização remota e a hora da noite. Um urso em pé não explicava as proporções ou a maneira como a figura estava claramente andando pela clareira, em vez de simplesmente se erguer para cheirar o ar. Algum tipo de trote elaborado envolvendo meu equipamento de câmera parecia paranoico e sem sentido. Quando desligamos, nenhuma de nós havia encontrado uma explicação que fizesse sentido, e Denise me fez prometer ter cuidado se eu voltasse para aquela área. Pela manhã, tomei uma decisão da qual eu me arrependeria mais tarde. Eu precisava de filmagens melhores, mais ângulos, imagens mais claras. Se algo tão incomum estava se movendo regularmente pela área, eu queria documentá-lo adequadamente. Eu queria provas que não pudessem ser descartadas ou explicadas. Passei o dia seguinte juntando equipamentos do meu apartamento e fazendo uma visita à loja de artigos para atividades ao ar livre na saída da cidade. Eu tinha 2 câmeras de trilha adicionais guardadas, modelos mais antigos, mas ainda perfeitamente funcionais. Comprei baterias extras, cartões de memória adicionais e um borrifador de eliminador de odor para mascarar minha presença enquanto montava a rede de vigilância expandida. O plano era criar uma formação triangular em torno da minha posição original da câmera, estabelecendo campos de visão sobrepostos que capturariam qualquer coisa que se movesse pela clareira de múltiplos ângulos. Eu colocaria uma câmera perto da entrada da caverna, outra no lado oposto da clareira e manteria minha câmera original em sua posição atual. Com 3 pontos de vista diferentes, eu seria capaz de rastrear padrões de movimento e reunir uma documentação muito mais abrangente do que quer que estivesse visitando a área. 2 dias depois, voltei para a floresta com meu equipamento de câmera expandido. A manhã estava fresca e clara, o tipo de dia de outono perfeito que geralmente me fazia grata por estar viva e poder passar tempo em lugares como este. Mas assim que me aproximei da clareira, algo parecia errado. A floresta estava quieta demais de novo, aquele mesmo silêncio opressivo que eu experimentei na minha primeira visita depois de encontrar aquelas pegadas. Nenhum canto de pássaro, nenhum barulho de pequenos animais correndo pela folhagem, nenhum som de inseto, apesar do calor do dia. O silêncio parecia uma respiração contida, como se toda a floresta estivesse esperando para ver o que eu faria a seguir. Montar a primeira câmera adicional levou mais tempo do que eu esperava. Eu queria que o ângulo fosse perfeito, capturando qualquer coisa que se aproximasse da entrada da caverna de dentro da clareira. Encontrar uma árvore com a posição certa e uma linha de visão clara exigiu mais tentativa e erro do que eu gostaria, e o tempo todo em que trabalhei não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observada. A cada poucos minutos, eu parava o que estava fazendo e lentamente escaneava a linha das árvores ao redor da clareira, procurando por qualquer sinal de movimento ou qualquer forma que não pertencesse ali. Nunca vi nada óbvio, mas a sensação persistia. Aquela consciência arrepiante entre minhas omoplatas que me dizia que eu não estava sozinha.
Foi enquanto posicionava minha terceira câmera que encontrei a primeira pegada fresca. Eu estava procurando o local de montagem ideal em um carvalho maduro quando notei que o chão próximo estava mais macio do que a área ao redor. Uma leve depressão havia acumulado umidade das chuvas recentes, criando um meio perfeito para preservar marcas no solo. E ali, clara como se tivesse sido deliberadamente colocada para eu encontrar, estava uma daquelas pegadas enormes que eu vinha documentando ao redor dos acampamentos destruídos. Esta pegada era ainda mais nítida do que qualquer uma que eu já tinha visto, mostrando impressões individuais dos dedos e o que parecia ser a textura de pele grossa e calejada no calcanhar e na bola do pé. A marca era fresca, não poderia ter mais de um dia, a julgar pela nitidez das bordas. Mas o que realmente me perturbou foi a localização. A pegada estava posicionada bem ao lado de onde eu estava ajoelhada enquanto trabalhava na montagem da câmera, perto o suficiente para que o que quer que a tenha feito pudesse ter estendido a mão e me tocado enquanto eu me concentrava na minha tarefa. A ficha caiu e me deu um arrepio que desceu pela espinha e não tinha nada a ver com o ar de outono. Terminei a montagem da câmera o mais rápido que pude, verificando 2 vezes se cada unidade estava devidamente montada e funcionando antes de me apressar para longe da clareira. Voltando para o meu carro, eu continuava olhando por cima do ombro. A sensação de ser observada estava mais forte do que nunca e me peguei movendo mais rápido do que normalmente faria no terreno íngreme e cheio de raízes. Várias vezes tive certeza de que ouvi algo se movendo paralelo ao meu caminho por entre as árvores, mantendo-se fora de vista, mas acompanhando o meu ritmo com uma precisão perturbadora. Em um ponto, parei completamente e prendi a respiração, ouvindo. Por talvez 10 segundos, tudo ficou em silêncio. Então, ouvi o que parecia ser um galho pesado, quebrando em algum lugar atrás de mim, seguido pelo farfalhar de algo grande, se movendo através da vegetação densa. Quando me virei, não consegui ver nada, mas a seção da floresta naquela direção havia ficado completamente silenciosa, como se tudo que vivesse ali tivesse fugido de repente ou congelado no lugar. 3 dias depois, decidi verificar minhas câmeras mais cedo. O plano original era esperar uma semana inteira, mas a curiosidade superou a cautela. Eu precisava ver o que a configuração expandida havia gravado. A caminhada de volta à clareira foi tranquila até eu chegar perto das posições das minhas câmeras. Foi quando percebi que algo havia dado terrivelmente errado. A primeira câmera que verifiquei, a que eu havia montado perto da entrada da caverna, tinha sumido. Não derrubada pelo tempo ou danificada por um galho caindo. Sumido. A alça de montagem que usei para prendê-la à árvore havia sido quebrada ou cortada, e a própria câmera tinha sido completamente removida. Procurei na área ao redor da árvore por 20 minutos, mas não consegui encontrar nenhum vestígio do meu equipamento. A segunda câmera adicional, posicionada do outro lado da clareira, ainda estava no lugar, mas algo havia mudado sua orientação. Em vez de apontar para o centro da clareira como eu pretendia, a câmera agora estava apontada de volta para a trilha principal, a direção pela qual eu sempre me aproximava. Alguém ou algo havia descoberto de onde eu vinha e ajustado meu equipamento para vigiar meu retorno. Minha câmera original permaneceu em sua posição inicial, mas quando me aproximei para examiná-la, pude ver grandes marcas borradas na carcaça da lente. Não eram impressões digitais humanas, eram muito maiores, com um padrão de sulcos diferente, e sugeriam que algo com mãos enormes havia pegado a câmera e a examinado de perto antes de colocá-la de volta em seu suporte. Andando pela clareira, encontrei pegadas frescas por toda parte. As chuvas recentes haviam deixado o chão macio e as pegadas eram claras e numerosas.
O que quer que tivesse visitado o local passou um tempo considerável na área, aproximando-se de cada local de câmera e estudando sistematicamente meu equipamento de vigilância. A descoberta mais perturbadora foi um conjunto de pegadas que formavam um circuito completo ao redor da clareira, mantendo-se logo dentro da linha das árvores. Algo havia percorrido todo o perímetro, provavelmente enquanto eu não estava presente, verificando cada posição de câmera de múltiplos ângulos. A constatação de que a criatura não apenas encontrou minhas câmeras, mas as manipulou ativamente e roubou uma, foi profundamente perturbadora. Demonstrava um nível de inteligência e intencionalidade que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre o que vivia nessas florestas. Parada no meio daquela clareira, cercada por evidências de que algo vinha examinando sistematicamente meu equipamento, me senti mais vulnerável e exposta do que jamais me senti na vida. O que quer que estivesse lá fora sabia que eu o estava observando e estava me observando de volta. Recuperei os cartões de memória das minhas 2 câmeras restantes e deixei a clareira, movendo-me mais rápido do que normalmente faria no terreno acidentado. Naquela noite, carreguei os cartões de memória e descobri que minhas piores suspeitas se justificavam. As câmeras haviam capturado extensas filmagens da criatura examinando meu equipamento e se movendo pela clareira. As imagens eram mais nítidas do que meu primeiro lote, mostrando mais detalhes do que eu estava enfrentando. A criatura era definitivamente bípede, definitivamente inteligente e definitivamente muito maior do que qualquer animal conhecido na região. A filmagem a mostrava se aproximando de cada local de câmera, passando vários minutos examinando cada configuração com o que parecia ser uma atenção cuidadosa e sistemática. Em uma imagem particularmente impressionante, a criatura estava olhando diretamente para a lente da minha câmera original, a apenas alguns metros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse distinguir a textura de suas feições faciais e o brilho da luz infravermelha refletida em seus olhos fundos. Mas a imagem mais perturbadora foi a última capturada antes da minha chegada para verificar as câmeras. O carimbo de data-hora mostrava que foi tirada apenas 2 horas antes de eu chegar à clareira. A criatura estava parada na borda da linha das árvores, parcialmente escondida atrás de um tronco maciço de tsuga, e parecia estar observando a trilha pela qual eu me aproximaria. Estava esperando por mim. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que ia contra todos os instintos que me diziam para ficar bem longe daquela clareira. Se a criatura era tão inteligente quanto parecia, talvez eu pudesse observar seu comportamento diretamente, em vez de depender de câmeras de trilha que ela poderia facilmente evitar ou manipular. Contra todos os avisos que minha mente racional gritava para mim, decidi passar uma noite na floresta perto da clareira. Passei a tarde me preparando para um acampamento de uma noite. Levei pouca coisa, apenas uma pequena barraca para 2 pessoas, um saco de dormir para tempo frio, comida e água básicas para uma noite e o essencial para situações de emergência. Também trouxe uma lanterna de LED potente com pilhas novas e a espingarda calibre 12 que eu mantinha para encontros com ursos. O plano era montar acampamento a cerca de 200 metros da clareira, em uma posição que me daria uma visão clara da área, mantendo-me fora das imediações. Encontrei um bom local para acampar em uma pequena elevação com vista para a clareira. A posição me dava uma linha de visão clara para a entrada da caverna e a maior parte da área aberta, enquanto me mantinha elevada e parcialmente escondida atrás de um aglomerado de pedras cobertas de musgo. Montei minha barraca com eficiência e me acomodei para esperar a escuridão. Por volta das 10h15, as coisas começaram a mudar. Os sons noturnos normais começaram a desaparecer, um por um, como se alguém estivesse abaixando lentamente o volume de um rádio.
Em 15 minutos, a floresta ficou quase completamente silenciosa. Foi quando ouvi os passos. Eles começaram em algum lugar à minha direita, movendo-se lentamente pela floresta na direção da clareira abaixo. O som era inconfundível. Algo grande andando sobre duas pernas, colocando cada pé com cuidado deliberado. Os passos eram muito pesados e muito espaçados para serem humanos. Por quase 1 hora, pude ouvi-los se movendo ao redor do perímetro da área aberta, às vezes parando por longos períodos, às vezes avançando alguns passos antes de pausar novamente. Por volta da meia-noite, os passos pararam. A floresta permaneceu em silêncio por mais 30 minutos. A primeira indicação de que eu não estava mais sozinha na elevação veio com o som de algo grande se movendo por entre as árvores diretamente atrás da minha posição de acampamento. Então, ouvi passos do meu lado esquerdo, movendo-se paralelamente à elevação. E mais movimento à minha direita. A ficha caiu como um soco no estômago. Não havia apenas uma criatura lá fora. Várias coisas estavam se movendo ao redor do meu acampamento, mantendo-se escondidas na escuridão, mas sem fazer esforço para esconder os sons de sua aproximação. Pelas 2 horas seguintes, fiquei sentada, imóvel contra a pedra, com a espingarda erguida e pronta, ouvindo o movimento ao redor da minha posição. Várias vezes, ouvi o que pareciam ser vocalizações suaves, sons graves e guturais que pareciam ter significado, como se estivessem se comunicando. Por volta das 3 da manhã, tudo ficou quieto novamente. Pouco antes do amanhecer, cochilei por alguns minutos encostada na pedra fria. Acordei quando ouvi o zíper da minha barraca sendo aberto. O som era absolutamente inconfundível, aquele ruído metálico distinto de um zíper sendo puxado para baixo lenta e cuidadosamente. Abri os olhos e olhei para a minha barraca. Na penumbra do pré-amanhecer, pude ver uma grande forma escura agachada ao lado da entrada da barraca, manipulando o zíper com o que parecia ser uma destreza notável. Prendi a respiração e permaneci completamente imóvel, cada músculo congelado. A criatura passou vários minutos examinando o interior da minha barraca, enfiando a mão e movendo as coisas silenciosa e cuidadosamente. Em um ponto, ela puxou meu saco de dormir e pareceu estar sentindo o material. Quando terminou com a barraca, a criatura foi até minha mochila, vasculhando o conteúdo, removendo itens um por um, examinando-os com aparente fascínio, depois colocando-os de volta mais ou menos onde estavam. Depois de talvez 20 minutos, a criatura pareceu perder o interesse no meu equipamento de acampamento. Ela se endireitou, um movimento que me deixou agudamente ciente de quão alta ela realmente era, e se afastou do meu acampamento, voltando para a linha das árvores. Eu a perdi de vista na crescente luz do amanhecer. Examinando minha barraca e mochila à luz do dia, fiquei impressionada com o cuidado com que tudo havia sido manuseado. Nada foi danificado ou destruído. Poderia facilmente ter destruído meu equipamento ou me atacado. Em vez disso, conduziu o que parecia ser uma investigação cuidadosa, quase científica, da minha presença em seu território. Olhando ao redor da área de acampamento, encontrei pegadas por toda parte, mostrando pelo menos 3 indivíduos distintos. Mas a descoberta mais perturbadora estava me esperando no meu carro. Grandes marcas de mãos cobriam a porta e a janela do lado do motorista, muito maiores que mãos humanas, mostrando o mesmo padrão distinto que eu vi na minha câmera de trilha. O que quer que tenha visitado meu acampamento também encontrou meu carro e o examinou minuciosamente. Eles sabiam de onde eu tinha vindo, onde eu tinha acampado e como eu planejava sair da área. Dirigi para casa o mais rápido que as sinuosas estradas da montanha permitiam, desesperada para colocar distância entre mim e uma área onde eu estava claramente em desvantagem. A experiência havia mudado fundamentalmente minha compreensão daquelas florestas. Elas eram o lar de algo que eu não entendia:
algo que agora estava muito ciente da minha existência. Naquela noite, passei horas pesquisando online o que eu havia vivenciado. Encontrei centenas, talvez milhares de relatos semelhantes de áreas selvagens em toda a América do Norte. Pessoas descrevendo encontros com criaturas grandes, inteligentes e bípedes que mostravam uma notável curiosidade sobre as atividades humanas. O que mais me preocupou foram os relatos de comportamento cada vez mais ousado. Muitos dos relatos mais recentes descreviam criaturas que não se contentavam mais em permanecer escondidas. Elas estavam se aproximando de acampamentos, examinando equipamentos e, em alguns casos, rastreando e observando ativamente os visitantes humanos. O padrão de escalada era claro e perturbador. Nas semanas seguintes, tentei ficar longe daquela área da floresta, mas evitar a área não parecia ser suficiente. Comecei a notar sinais de que meus visitantes noturnos poderiam não estar contentes em permanecer em seu remoto território florestal. Pegadas na terra fofa ao redor do meu prédio de apartamentos depois de chuvas fortes, posicionadas sob a janela do meu quarto. A sensação de ser observada quando eu levava o lixo para fora depois de escurecer. A primeira prova definitiva veio cerca de um mês após minha experiência de acampamento. Acordei uma manhã e fui abrir as cortinas, apenas para encontrar marcas de mãos do lado de fora da janela do meu quarto. Grandes e distintas marcas de mãos, mostrando o mesmo padrão que eu vi no meu carro. As marcas estavam posicionadas a uma altura que exigiria algo de pelo menos 2,5 metros de altura para fazê-las. E meu apartamento fica no segundo andar. A constatação de que uma ou mais dessas criaturas me seguiram da floresta, encontraram onde eu morava, se aproximaram do meu prédio durante a noite e olharam pela janela do meu quarto enquanto eu dormia foi aterrorizante, além da minha capacidade de descrever adequadamente. A segurança e a proteção da minha própria casa haviam sido comprometidas. 2 dias depois de encontrar as marcas de mãos, voltei do trabalho e encontrei algo esperando no estacionamento atrás do meu prédio. A câmera de trilha que havia sido roubada da clareira, colocada cuidadosamente no capô do meu carro. A câmera parecia intacta, e quando verifiquei o cartão de memória, encontrei dezenas de imagens que não estavam lá quando foi levada. Algumas das fotos eram quase bonitas, de uma forma estranha e inquietante. Uma cachoeira caindo sobre rochas cobertas de musgo, fotografada de baixo. Uma família de veados pastando em um prado, capturada de um esconderijo na vegetação densa. A entrada de uma caverna muito maior do que a perto da clareira, fotografada de dentro para fora com uma vista de montanhas distantes que eu não conseguia identificar. Mas as imagens finais foram as mais perturbadoras. Elas mostravam meu prédio de apartamentos, minha vaga de estacionamento, minha varanda com sua pequena coleção de plantas, a janela do meu quarto fotografada de fora à noite, quando as luzes estavam acesas e minha silhueta teria sido claramente visível através das cortinas. A câmera havia sido usada para documentar uma vigilância sistemática da minha situação de vida. A mensagem era inconfundível. Eles sabiam onde eu morava, tinham a inteligência e a destreza para operar equipamentos eletrônicos complexos e estavam me informando que minha retirada de seu território não havia encerrado o interesse deles em mim. Naquela noite, ouvi sons do lado de fora do meu apartamento que confirmaram meus piores medos. Passos pesados se movendo pelo estacionamento abaixo. Longas pausas sob minha janela. O rangido da escada de madeira que levava ao segundo andar do prédio. Ruídos de arrastar no corredor do lado de fora da minha porta. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais difícil que já enfrentei. Liguei para meu supervisor na clínica veterinária e pedi demissão com 2 semanas de antecedência. Entrei em contato com um corretor de imóveis para colocar meu apartamento no mercado.
Vendi todo o meu equipamento de atividades ao ar livre, as câmeras, o equipamento de acampamento e as botas de caminhada que haviam sido partes tão centrais da minha identidade. Comecei a fazer planos para me mudar para um lugar longe de florestas e montanhas, um lugar plano, urbano e populoso, um lugar que o que quer que tivesse se interessado tanto por mim, provavelmente não estaria disposto a seguir. Parecia uma rendição, e de muitas maneiras era, mas também parecia a única resposta racional a uma situação que tinha saído completamente do meu controle e da minha capacidade de compreensão. Já se passou mais de um ano desde meu último encontro definitivo e comecei a sentir que talvez eu tenha conseguido me livrar de uma situação que poderia ter terminado muito pior. Tenho um novo emprego, um novo apartamento em um bairro movimentado onde nunca estou verdadeiramente sozinha. Uma nova vida que não tem nada a ver com a natureza selvagem que um dia amei tão profundamente. Mas ainda não me aventuro em áreas remotas e ainda verifico meus arredores regularmente. A experiência mudou toda a minha compreensão do que pode estar vivendo nas vastas áreas selvagens que ainda cobrem tanto deste continente. Existem lugares lá fora onde existem coisas que a maioria das pessoas acharia impossível de acreditar. E algumas dessas coisas são inteligentes o suficiente para entender quando estão sendo observadas e estudadas. Inteligentes o suficiente para virar a vigilância contra o observador. Nunca contei essa história a ninguém antes, em parte porque sei como soa. Mas também nunca parei de pensar no que vivenciei e no que isso pode significar para outras pessoas que se aventuram em áreas onde podem não estar tão sozinhas quanto acreditam. As florestas ainda estão lá, ainda vastas, selvagens e antigas. E em algum lugar naquelas clareiras remotas e vales escondidos, algo está observando, esperando e demonstrando um nível de inteligência que o torna muito mais perigoso do que qualquer urso ou puma. Não perigoso no sentido de violência física necessariamente. Perigoso no sentido de curiosidade, de paciência, da vontade de observar, aprender e seguir. Eu me considero sortuda por ter escapado. Mas também sei que minha curiosidade quase me custou muito mais do que isso. Agora sei que existem lugares neste mundo onde os seres humanos não são os observadores mais inteligentes, não são os observadores mais pacientes, não são o ápice de nada. Às vezes, especialmente em noites silenciosas, quando os sons da cidade desaparecem e estou deitada sozinha na escuridão, ainda tenho aquela sensação. Aquela percepção arrepiante na nuca, aquela certeza de que algo lá fora está observando. E quando isso acontece, fecho os olhos com mais força, puxo os cobertores para mais perto e me lembro de que fiz minha escolha. Escolhi a segurança em vez do conhecimento. Escolhi a sobrevivência em vez da compreensão. Escolhi me afastar de um mistério que poderia ter me consumido inteiramente. Alguns mistérios é melhor que permaneçam sem solução. Algumas perguntas nunca deveriam ser respondidas. E algumas coisas que observam da escuridão é melhor que não sejam observadas de volta. Eu só queria poder parar de me perguntar o que eles queriam. O que estavam tentando aprender? O que poderiam ter feito se eu não tivesse recuado quando o fiz? Essas perguntas me seguem durante meus dias e assombram minhas noites, sem resposta e intermináveis, o preço que pago por um vislumbre de algo que nunca deveria ter sido visto. A mulher que eu era antes daquele outono, a aventureira confiante que pensava conhecer todos os segredos que aquelas montanhas guardavam, ela não existe mais. Em seu lugar está alguém mais cauteloso, mais consciente, mais respeitoso com os limites entre o mundo humano e o mundo mais antigo e estranho que existe ao lado dele. Espero que quem ler isso entenda que não estou contando esta história para convencer ninguém de nada.
Estou simplesmente compartilhando o que aconteceu comigo da forma mais precisa e honesta que consigo me lembrar. Porque acho que algumas experiências precisam ser registradas mesmo quando não podem ser explicadas. Tenham cuidado lá fora. Prestem atenção ao silêncio. Confiem na sensação quando seus instintos gritarem que vocês estão sendo observados. E se encontrarem pegadas enormes ao redor do seu acampamento, se suas câmeras de trilha começarem a se mover sozinhas, se a floresta ficar silenciosa de maneiras que parecem deliberadas em vez de naturais, vá embora. Apenas vá embora e não olhe para trás. Porque algumas coisas neste mundo é melhor que permaneçam por descobrir. E algumas descobertas, uma vez feitas, nunca podem ser desfeitas. Aprendi essa lição da maneira mais difícil nas profundas florestas das montanhas Allegheny, durante um outono que mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre o mundo e meu lugar nele. Eu sobrevivi, mas a sobrevivência teve um custo que ainda estou pagando e provavelmente sempre pagarei. A mulher que costumava percorrer aquelas trilhas com confiança e alegria, com a câmera na mão e a maravilha no coração, ela se foi para sempre. E em seu lugar está alguém que se encolhe com sombras, que verifica as janelas compulsivamente, que nunca mais se sentirá completamente segura no mundo. Esse é o verdadeiro preço de saber. Não as noites sem dormir, a carreira perdida ou o apartamento que tive que abandonar. É a perda da inocência, a destruição da reconfortante ilusão de que entendemos o mundo em que vivemos. Esses limites são mais tênues do que a maioria das pessoas imagina. E do outro lado deles, coisas estão observando, aprendendo, esperando. Eu sei porque eu olhei para trás e algo olhou de volta para mim.